temos que nos preparar para o nosso futuro. E investimento para isso é muito importante, né? Não só para você, mas para sua família inteira também. E sobre esse assunto nós vamos conversar aqui no estúdio com o Thiago Nieveglovski, que é diretor financeiro, economista, enfim, tem informações para dar para a gente sobre esse assunto, porque a Previdência está inovando na parte de previdência privada. Tudo bem, Thiago? Bom dia. Tudo bem, Rodrigo. Bom dia a todos. E isso é uma verdade, né? A cultura previdenciária do brasileiro ainda não é tão forte. E as entidades elas estão buscando alternativas de investimentos. E eu brinco que são subprodutos, são roupagens da previdência privada, mas que atendam uma necessidade da população, como é o caso da previdência para crianças. Porque muitas vezes um pai ele não tem uma sensibilidade para investimento na sua aposentadoria, mas quando fala de aposentadoria ou até investimento para custear a faculdade de um filho, para custear o intercâmbio de um filho, acaba tendo um apelo emocional e uma valorização daquele produto, daquele investimento muito maior do que a própria aposentadoria. Então, por isso que a previdência privada ela tem buscado algumas alternativas para justamente atender esse anseio e essas necessidades da população. Fato é que depender da previdência social pública, né, já não é uma boa coisa devido a, inclusive, a incerteza que a gente tem com possível reforma da Previdência e tudo que pode mudar, né, daqui para frente. Então, é sempre bom a pessoa ter um plano B para poder contar com isso depois dos seus 65 anos, por exemplo. Né? 100%. A gente sempre diz que o grande propagandista da previdência privada é o próprio INSS. A insolvência, a falência do INSS e para onde está caminhando a nossa previdência oficial faz com que alavanque esse plano B, que é a previdência privada, que é sim uma das alternativas para que você tenha um complemento de renda na aposentadoria. Então é necessário que as pessoas comecem a buscar isso. Eu costumo dizer que um bom planejamento para que você tenha sucesso financeiro na tua velhice, para que você tenha independência financeira na velhice, depende de 100% de você, 100% das tuas atitudes. E o futuro lá da frente, quem constrói é você no hoje. O que nós estamos plantando hoje é o que nós vamos colher amanhã. Então a importância de começar o quanto antes para que você tenha um futuro financeiramente digno. Uma pergunta muito recorrente de quem quer fazer um investimento para o futuro é em relação à segurança desse investimento, em instituições que realmente possam dar essa garantia para a pessoa, ou seja, o medo de você investir um dinheiro e daqui a pouco essa instituição financeira quebrar, enfim, é um medo muito comum, né? Muito comum, até porque é um investimento de longo prazo, é um investimento a gente está falando às vezes de 20, 30, 40 anos, 50 anos que a pessoa vai acumulando aquela reserva. Então, um dos pontos que a gente sempre considera como importantes para que você faça uma análise para onde você está investindo esse dinheiro é a solidez da instituição. Isso no caso das previdências de banco e seguradora. Para quem tem o privilégio, por exemplo, de ter o acesso a um fundo de pensão, isso não acaba não tendo esse problema, até porque fundo de pensão existe uma blindagem patrimonial, então a questão da segurança acaba tendo uma segurança até jurídica muito maior do que a previdência de bancos e seguradoras. Mas é importantíssimo que você observe a questão da solidez da instituição. É um investimento de longo prazo e no momento que você for usufruir desse benefício, daqui 10, 20, 30 anos, nós queremos que essa entidade esteja funcionando e esteja pagando esse benefício. Agora, uma das novidades é em relação ao investimento para criança. Né? Você montar já um plano de previdência para os seus filhos, por exemplo. Isso é uma grande novidade no mercado, né? Total. A gente tem visto muita gente procurando esse tipo de produto. Até porque, devido até ao elevado custo de faculdades particulares, às vezes alguns sonhos de mandar o filho estudar fora, um intercâmbio, ou até ajudar no primeiro negócio, ou a melhor das alternativas, que é até a própria aposentadoria do filho, porque eu costumo brincar que a alternativa é envelhecer é morrer cedo. Então todos nós vamos envelhecer, inclusive os nossos filhos. Então eles precisam sim de previdência privada e quanto antes iniciar, e aí que é a grande vantagem da previdência para crianças, o tempo. Porque tempo e dinheiro são inversamente proporcionais. Quanto mais você tem um, menos você precisa do outro. Então quanto mais cedo você começar a investir, você pode se dar o luxo de ter uma contribuição menor para ter um volume de recursos muito maior lá na frente. Então esse é um produto realmente que tem muita gente buscando. Inclusive vai ajudar muitas vezes, é um produto que vai ajudar muitas vezes para poder custear uma faculdade, um curso, uma viagem, porque é um investimento para o teu filho e a sensibilidade que nós temos notado e algumas pessoas têm nos buscado até para isso, o valor que as pessoas colocam quando investem para um filho.
né? Muitas vezes eu até brinquei, esses dias eu tive uma pessoa que me procurou, ela falou, Thiago, tinha meses que eu estava no vermelho, mas eu não deixava de investir por meu filho. O valor agregado que tem nisso, e isso é muito importante, por quê? Porque as pessoas querem realmente dar um futuro digno para os seus filhos, e dizem que o maior legado que nós podemos deixar para os nossos filhos é a questão da educação. E aí a acessibilidade à educação muitas vezes é feita através de planos de previdência privada. Ou seja, um plano de previdência, não necessariamente a criança de hoje pode resgatar isso quando tiver 60 anos. Ele pode utilizar antes, sim, né, esse recurso. Totalmente, né? Na verdade, apesar de ter o nome de plano de previdência, ele pode antes, aí com 30, inclusive, 40 anos. as entidades que tratam disso, que fazem gestão desse tipo de plano, elas têm até colocado algumas roupagens diferentes. Então, Invest Kids, plano para criança, previdência para criança. Então, essas roupagens, óbvio, continua sendo um plano de previdência, mas o foco continua sendo de longo prazo, porque por mais que você pegue um filho, muitas vezes, de 1, 2 anos, a gente está falando de um plano que vai cumprir uma necessidade aos 18 anos. Então, a gente está falando de 15, 20 anos de contribuição que ela vai ter ali. Então, não necessariamente a pessoa só precisa utilizar como forma de aposentadoria. Ela pode sim utilizar antecipadamente, seja aos 18 anos para custear um curso, uma faculdade, seja depois da faculdade para custear o primeiro negócio, para dar uma alavancada na compra até do primeiro imóvel. Então, tudo isso, a finalidade, muitas vezes, ela é alterada conforme a necessidade de cada família. Então, isso é possível sim, e quanto antes começar, melhor. Vamos dar um exemplo bem prático aqui. A pessoa ganha R$3.000 por mês. Né? Rendimento médio aí no trabalhador, classe média brasileira, 3.000, 4.000, enfim. Nós vamos dar um exemplo prático para facilitar a conta, inclusive no Thiago aqui que está com a gente. R$3.000, quanto que ela poderia reservar para garantir para um filho aí de 10 anos, para ele daqui a 20, 30 anos ele ter uma aposentadoria mais tranquila, ou pelo menos um futuro tranquilo, né? Seja como for ele investir esse veja bem, hoje a previdência para crianças, ela está muito acessível para qualquer faixa da população. Existem planos hoje que começam com R$40, R$50 por mês, e eu costumo brincar o seguinte, às vezes a pessoa que está me olhando, Thiago, mas você não sabe onde o meu calo aperta. Né? Mas sempre a gente consegue dar um jeitinho, consegue. Eu costumo brincar o seguinte: tente, faça o primeiro passo, dê o primeiro passo, faça a primeira contribuição, a segunda, a terceira. Você pode ter certeza que a partir da quarta contribuição aquilo entra no teu orçamento, você já adequou o teu orçamento de uma outra forma e aí você começa a investir por teu filho. Óbvio que, como eu falei, tempo e dinheiro são inversamente proporcionais, então não adianta você querer contribuir com um valor muito menor para ter um benefício muito alto lá na frente. Mas eu costumo dizer o seguinte: se você conseguir aplicar hoje 5% para cada filho da tua renda mensal, você já consegue dar um suporte para ele financeiro no futuro muito interessante. Ou seja, nesse exemplo que eu dei, quem ganha R$3.000, R$150. R$150. Thiago, eu não consigo R$150, então eu não vou fazer. Não, pelo contrário. Comece com os 50 e caminhe para chegar até os 150. 50, opa, agora eu consigo aumentar para 70, para 100, e aí cheguei no 150. Então, sempre é importante a gente entender que a Previdência ela precisa de um start, de um empurrão. E muitas vezes a gente precisa dar esse start, nem que seja com um valor menor. E aí você vai adequando o teu orçamento conforme você vai se estruturando melhor para que possa aumentar essas reservas, aumentar essas contribuições para que tenha uma reserva maior, um patrimônio maior para o teu filho lá na frente. Tá certo. Thiago, obrigado, Rodrigo, pela sua muito obrigado. Valeu pelas dicas. Invista não só no seu futuro, mas no futuro dos seus filhos também. É muito importante. Nesse Brasil tão instável que a gente vive, é importante você pensar no futuro.